Bom, primeira pergunta. Se ele fica ou sai, acho que vai depender muito, por incrível que pareça, desta semana, né? Porque nada é mais importante no futebol do que o resultado de uma partida, da próxima partida. Tem gente que não entende isso. É como o Juca falou. Provavelmente um resultado diferente no, no, no pleito para a reeleição dependeria do resultado do campo. Então, no pleito da eleição, a semana de bons resultados permitiu uma vitória na votação para a reeleição entre os sócios do São Paulo. E assim é com jogadores, treinadores. O próximo jogo é sempre o mais importante. E nessa semana, o São Paulo tem um confronto direto contra um time que luta pelo G8, Libertadores, o América, e outro contra um time que luta contra o rebaixamento do Botafogo. Então são as duas possibilidades do São Paulo na temporada. E eu acho que o fica ou sai do Rogério vai depender um pouco do que for essa semana. Como disse o Juca, da reação rápida ou não ao desastre de Córdoba. Agora, Tino, eu acho que essa é uma decisão que não deveria ser do Rogério. Muito, muito longe disso. E acho que as coisas estão colocadas de uma forma errada. Talvez pela fragilidade dessa diretoria, ou de outras em relação, anteriores também, em relação ao comando do clube, o Rogério construiu um discurso de que a permanência dele no São Paulo depende ou não da vontade dele, das perspectivas dele e tudo mais. A permanência do Rogério ou não do São Paulo deveria depender de uma avaliação da direção sobre o trabalho do Rogério em 2022, que é um trabalho ruim, né? É um trabalho. O trabalho do Rogério, a partir da derrota do Del Valle, você faz o recorte, faltam poucos jogos para terminar o brasileiro, e aí a briga é contra rebaixamento e barra classificação na Sul-Americana. Já dá para a gente fazer uma avaliação do trabalho de 2022 do Rogério. É ruim. E aí, a decisão de permanência ou não para 2023 depende de vários fatores. Tem opções melhores? Tem como melhorar o trabalho? Tem como rever a postura do time em partidas decisivas? Tem como, digamos, rever a característica da soberba da derrota, que parece muito a linha do Fernando Diniz, que caiu no São Paulo por conta disso? A participação do Rogério como treinador nas eliminações do São Paulo, nas derrotas, nas partidas desse dia, foi muito grande. Mais do que os jogadores. Contra o Palmeiras, contra o Flamengo, contra o Del Valle. Quando, por iniciativa do Rogério, o São Paulo tentou se impor contra equipes melhores que a dele. E não só não se impôs, como virou uma presa fácil. E a questão do Del Valle era muito previsível. É que aqui nós temos uma soberba de achar que o resto da América do Sul tem só times risíveis. E, na verdade, o dinheiro não vale. Aqui nós temos mais dinheiro. Ponto. A equipe do Del Valle é melhor que a do São Paulo. Ponto também. Era só assistir os dois times jogando. O que o São Paulo tem acima do Del Valle? Torcida. Só isso. Só isso. Como foi previsto em Córdoba. E o São Paulo tentou se impor contra o Del Valle. Em todas as eliminações que o São Paulo teve, nas partidas decisivas, o São Paulo, do Rogério, tentou impor o seu jogo e levou um gol logo de cara do Palmeiras, na volta, do Flamengo, na ida, e do Del Valle, agora na decisão. Então, essa questão, aí é a segunda pergunta, se o Rogério vai mudar, eu não acho que ele vai mudar essa questão. E a questão que fica é se ele é o técnico ideal para o São Paulo na temporada seguinte. E a questão também, e nessa resposta, se ele é o técnico ideal, está também a análise se ele faz mais bem ou mal ao São Paulo pela figura que é, pela carga que ele traz. A carga, a pressão que ele colocou, por exemplo, nesse jogo, há década, talvez tenha sido uma pressão exagerada, conforme a reação emocional dos jogadores, dos mais velhos aos mais jovens, na partida de Córdoba. Então, mas aí você vai me perguntar, Tino, quem vai fazer esse diagnóstico? Se ele faz mais bem ou mal? É mais fácil a gente fazer do que a direção do São Paulo, né? Porque os caras ali não têm
não tem estofo, envergadura moral, como diria outros, para fazer essa análise. Então, essa é uma situação, é muito peculiar, porque ela difere de qualquer clube do país. Como disse o Juca, o São Paulo dos clubes grandes é aquele que estruturalmente tem mais problemas e que passou a ser refém de ídolos para lá e para cá nessas situações todas de jejum de títulos, né? E o Rogério ele é um conforto para o Casares, para toda a direção, porque ele é um cara que tem uma história grande, que o torcedor respeita essa história, mas a discussão deveria ser: o Rogério Ceni é o melhor técnico para o momento do São Paulo? Simples assim. O Rogério Ceni fez um bom trabalho em 2022? Simples assim. Respondendo essas duas perguntas, você deveria definir se a permanência do Rogério para 2023 é o melhor dos mundos ou não. É só isso. Não é uma simples decisão, mas deveria ser esse o ponto de partida para o São Paulo 2023, e não as vontades do Rogério, que foi, de novo, num jogo decisivo, reprovado. O que ele fez, o que ele armou, o que ele supôs contra o Del Valle, deu completamente errado. Errado, como nas partidas decisivas dessa temporada toda. O ano de 2022 do São Paulo já é pior que o 2023. Aliás, já é pior que 2021 e pode ser, não acredito que consiga ser pior em 2023 do que foi em termos de resultado. Não acredito mesmo. E acho que a questão das decisões para a próxima temporada, só para voltar rapidamente à primeira resposta, dependem muito do campo. E tem jogo no Independência, na quinta, e jogo domingo no Morumbi, para definir qual será o rumo do São Paulo. Se contra o rebaixamento, se tentar uma vaga na Libertadores e fazer o planejamento para a próxima temporada, com ou sem Rogério.